Então vamos dar continuidade ao evento, são as duas últimas mesas e vamos ver quem vão estar nela, tá? Então, o primeiro palestrante, né, vai ser o Millard Schissler. Ele é mestre em artes visuais pela Visual Studies Workshop em Rochester, Nova York, Estados Unidos. Cursou também o Certificate Program of Photographic Preservation no George Stedman House e lecionou no programa por 3 anos. Foi professor durante 11 anos no Rochester Institute of Technology na School of Photographic Arts Science and School of Print Media. Nos últimos 10 anos trabalhou com a organização Preservação e Digitalização de Acervos Bidimensionais. Metade desse tempo dedicado a projetos de digitalização e preservação destes novos materiais e materiais nativos digitais. É professor adjunto no mestrado de Museologia da Johns Hopkins University e vocês podem encontrar todo o resto do currículo dele no Lattes. Bom, então vamos a receber então a Millard Schissler e depois vamos a fazer a discussão com ele, junto com nosso colega Vinícius Martins Pontes. Eu vou falar dele depois, tá bom? Então, por favor, Millard, sim? Temos 30 minutos de palestra, 30 minutos de debate e 30 minutos de perguntas. Ok. Obrigado, Miguel. Queria primeiro agradecer pelo convite. O Miguel, agradeço, Miguel, pela confiança de que eu conseguirei dar conta do recado aqui de uma palestra. Então, eu vou... Como tem só meia hora, eu já conversei com o Vinícius, eu vou falar principalmente sobre digitalização e tem algumas questões de preservação digital dentro do conceito da digitalização e a ideia é dar um apanhado geral. Essa apresentação vai estar disponível, então não precisa anotar nada. Eu vou passar muito rápido por alguns slides, porque acho que é mais a título de fazer essa visão global do assunto. Então, depois, se vocês quiserem acessar os slides com mais calma e olhar cada item, acho que ficam à vontade. Então, vocês me perdoam um pouco por essa pressa, mas a ideia é realmente, eu queria, não tem muito como cortar, então em meia hora quero dar esse panorama e a gente tem tempo depois para conversar, eu e Vinícius, depois com vocês. Então, a ideia desse conceito era pensar em algumas reflexões, e eu pensei em 10 itens, não são exclusivos, óbvio que isso é muito dinâmico, e obviamente cada item desses é um assunto gigante em si, poderia com certeza ser uma palestra de meia hora cada um desses. Então são algumas coisas que a gente pensa, por que a gente está digitalizando, acho que é uma pergunta válida, né? Por que a gente vai digitalizar, quando isso deve ser feito, se tem um plano de preservação do material que vai ser digitalizado, material analógico, se tem um plano de preservação digital do material que vai ser gerado, que vai ser digital agora, vai duplicar o acervo, e pensar em questões, é muito diversificado o que a gente pode fazer hoje em termos de digitalização, então a gente tem que entender um pouco essas questões técnicas, a gente tem que pensar quais são os sistemas que a gente vai usar também, equipamento, estrutura disso. Muito importante pensar em planos de educação, marketing e uso desse material, né? Isso é uma coisa que eu vou frisar bastante, para mim é muito importante. E, obviamente, se não tiver catalogação, não tiver um sistema de gerenciar isso, colocar isso online para disponibilizar, também não tem muito sentido pensar em fazer isso. E o último, terminando um pouquinho sobre algumas questões de fluxo de trabalho. Obviamente, difundir é um fator muito importante da digitalização, e acho que a gente pensa muito em fazer a digitalização para fazer a difusão. E, normalmente, quando a gente pensa em difusão, a qualidade não tem que ser necessariamente extremamente alta, e a gente pode pensar que pode ser igual ou menor que o original. Talvez um facsímile, se for um documento, enfim, mas não precisa ser necessariamente uma digitalização de altíssima resolução. E a gente vai entender um pouco o que significa isso. E, claro, eu posso ter isso online e as pessoas podem acessar isso, pode ser muito importante, poder ter acesso, difundir essa informação, entender esse conteúdo e podendo, eventualmente, se for necessário, acessar o original. Também tem a discussão em termos de preservação.
que acessar o material online limita o acesso ao original, que também é muito importante. Muitas vezes o manuseio de coleções originais também é detrimental, né? O ser humano é o que mais destrói material pelo próprio manuseio. Então o acesso online permite menos acesso ao documento original e claro, não é que você não vai acessar o original, mas menos vezes você vai ter que acessá-lo. Esse é um dado muito importante, que é óbvio que digitalizar uma coleção, colocar na internet, difundir, não significa, em hipótese alguma, que ele vai ser usado, vai ser pesquisado e vai fazer algum impacto na sociedade de forma geral. Isso é um conceito muito importante, porque a gente vê muito isso. Então é importante entender, porque acho que às vezes a gente acha que dá acesso, a gente coloca na internet e pessoas, milhões de pessoas vão vir e vão usar. Nem sempre esse é o caso. Então isso é uma coisa que a gente tem que estar pensando também, que difundir, de dar acesso é importante, mas não significa que as pessoas vão vir usar. A gente também pensa em digitalização para preservação e muitas vezes isso significa criar um simulacro digital que poderá, de alguma forma ou outra, vir a substituir o original, porque às vezes o original está em estado bastante ruim, e essa digitalização muitas vezes pode ser o último acesso a esse original. Então essa digitalização tem que ter uma qualidade minimamente maior, ou igual ou maior do que o original, e de preferência a melhor qualidade possível, né? Então é importante fazer essa distinção, né, porque nem sempre a gente tem que fazer digitalização para preservação. A gente tenta ter o mínimo de perdas, mas é óbvio que a gente tem perdas. Hoje a gente não captura todas as texturas de um original, a gente não captura cheiro, a sensação do que o original tem. A gente perde muito nessa transcrição. Então, pode ser que daqui mais uma década a gente tenha novas tecnologias que possam capturar coisas que a gente não captura hoje. Então, também volta a questão da importância de preservar o original sempre que possível. Claro que se eu digitalizo para preservação, eu vou ter resoluções mais altas, vou ter arquivos maiores, isso impacta num custo maior, e isso também tem que fazer parte do projeto como um todo, de entender o que significa ter esses arquivos de tamanhos, muitas vezes, bastante grandes, multiplicado por tudo que está digitalizando. E o que significa manter isso a longo prazo, que é o que a gente está pensando em preservação digital. Então, tem que estar preparado para esse custeio, né, poder custear isso. Tem que achar equilíbrio, né, entre custo e benefício. Então, essas coisas são reflexões, a gente tem que pensar sobre isso, que significa trabalhar de um jeito ou outro. Também tem que pensar na sustentabilidade desse projeto a longo prazo. A gente digitaliza para migrar. Então, isso é importante. Fitas magnéticas, em algum momento, a gente não vai poder ler mais, tem que migrar. Então, a gente digitaliza para um formato digital, guardando as fitas. Eventualmente, a gente pode acessá-las novamente ou não, dependendo da idade da fita, mas isso é uma função importante. Mas migração nem sempre é perfeito, né? A gente tem problemas. Quer dizer, como é que a gente consegue imaginar em 2050 um programa de TV projetado em 1980? A gente não sabe como vai ser isso, mas obviamente a experiência audiovisual em 2050 a gente não consegue necessariamente saber como vai ser, e a gente vai tentar replicar essa visualização de uma época passada. Então esses são os problemas da migração. Também tem que pensar na perspectiva da ação do tempo. Então, aqui eu estou falando de Super 8, era muito comum transcrever para VHS. Depois VHS saiu de moda. Se você ainda tem Super 8, você mandava para DVD. DVD também já não é mais comum. Hoje você pode fazer para HD. Então, às vezes dá uma sensação que a gente pode sempre voltar e refazer essa migração. Então, são coisas que a gente também tem que pensar até que ponto que essa migração é uma passagem final ou não. A gente digitaliza para restaurar, muito comum, principalmente em acervos fílmicos. Quando a gente tem um original que está bastante problemático, a gente digitaliza e no processo faz restauração. E aí também tem muitas questões de interferir ou não, né? Questões que são decisões estéticas ou éticas, de interferência, se você corrige a cor, quanto você corrige de cor nesse original,
como é que a gente sabe a cor que era originalmente? Então, tem várias questões que são bastante relevantes nessa área da restauração. Mas também é uma ferramenta importante, a digitalização, para fazer restauro. A gente, muitas vezes, hoje, no restauro, até de fotografias, por exemplo, ele acaba sendo muito mais feito digitalmente do que no próprio objeto, que corre muito risco de danificar. Agora, a gente também digitaliza, não tanto hoje, mas ainda vejo isso em algumas instituições, é uma forma de entrar no universo digital. E é curioso porque qualquer instituição hoje já está no universo digital, já está produzindo conteúdo digital há uma década, pelo menos, mas de forma reversa, quando instituições começam a digitalizar, começa a ter um programa mais completo e começa a perceber que tem que ter todo um gerenciamento desse arquivo digital, que de alguma forma reversa, passa a cair em cima do nativo digital da instituição. Começa a perceber, bom, se eu estou cuidando do que eu estou produzindo digital, eu também preciso cuidar do que é nativo digital que está sendo produzido numa instituição. Então começa a pensar em políticas de preservação para todo o material digital dentro da instituição. Quando digitalizar, a questão de direitos autorais, isso aqui é enorme, né? Foi discutido hoje de manhã, ontem um pouco, enfim, nem dá para entrar aqui, mas isso é uma questão que tem que ser pensado. Tem instituições que não digitalizam material por questões de direitos mesmo, então isso é uma questão que tem que ser bastante pensada dentro do nosso país em relação às leis de direitos autorais. A gente só deve digitalizar quando a gente inventariou a coleção e a gente pensa na preservação. Então não dá para pegar uma coleção e começar a digitalizar sem fazer isso. Né? Isso é muito importante. E a gente eu vejo ainda algumas tentativas de digitalizar coleções sem organizar, sem catalogar, sem higienizar, sem numerar, enfim, pensar em todo esse trabalho sem armazenar, pensar em todo esse trabalho de cuidado analógico. É claro que se você tem uma coleção bem conservada, digitalizar essa coleção pode ter uma outra característica, porque é uma coleção que está bem conservada, que você sabe que pode ser preservada por muitas décadas, talvez você não precise fazer uma digitalização de altíssima qualidade. Então, com certeza, é isso, né? Se você tem 10 mil itens desorganizados e digitalizar, você vai ter 10 mil arquivos desorganizados, você tem 2 coleções agora que são uma confusão total. Então, a importância de fazer isso, né, de pensar dentro de um projeto de digitalização, de ter todos esses trabalhos. Então, a digitalização acaba sendo um acabamento, né, faz parte de um projeto maior. E é isso que a gente quer pensar, quer dizer, ele está dentro de um plano de catalogação, está dentro de um plano de preservação analógica, ele está dentro de um plano de difusão, de preservação digital, ele é um dos componentes de uma série de componentes, e está integrado nisso, ele não é uma coisa isolada, não é uma ação isolada. É claro que isso não significa necessariamente que tudo dentro de uma instituição tem que seguir essa mesma regra, porque você pode ter diferentes níveis, quer dizer, você pode ter coleções que estão em estado muito crítico, que precisam ser digitalizadas e talvez não haja tempo de fazer um trabalho de processamento ideal antes de chegar nas coleções. Então são coisas a pensar. Acho que são sempre decisões, né? Tem que sempre ser questionados isso e pensar nessas etapas como que você vai trabalhar com isso. Que é esse caso aqui, né? Muitas vezes a gente pensa na digitalização como uma ação emergencial. Então, a gente pode estar diante de uma coleção, isso é o caso de sei lá, material de enchente que está correndo sérios riscos, onde a digitalização é emergencial, é importante. Você não vai catalogar esse material antes de digitalizar, tem que ser imediato essa ação. A gente vai digitalizar quando a gente conseguir pensar e ter planos para sustentabilidade a longo prazo desse projeto. Sei que não é tão simples, né? Porque a gente vive no Brasil muito, eu já vivenciei vários desses projetos. Né? Você tem uma verba, faz um projeto, digitaliza, mas não é um programa. Acabou a verba, vai todo mundo embora, ficam algumas pessoas trabalhando e isso não tem um plano de como isso vai ser preservado 5, 10, 20 anos dentro da instituição e aí por adiante. Então, isso é complexo, mas
idealmente, a gente deveria ter isso virar um programa, quer dizer, a instituição teria que ter verba anual destinada a esse trabalho de digitalização para que isso não fique uma coisa que não seja sustentável. Você pode correr o risco de ter todo o material digitalizado sem condições de preservar isso durante os próximos anos, depois que acabar o projeto. A gente fala muito de lagos virarem rios, né? Quer dizer, a ideia de fluir, não de virar uma coisa estanque. Quando não digitalizar, eu acho que é importante pensar essa questão. Eu acho que a gente não deve digitalizar quando a gente não consegue defender algumas das ações de quando digitalizar. Né? Então, eu acho que a gente não deve ter medo de assumir que a gente não pode digitalizar, porque a gente não tem verba, por exemplo, de preservar isso a longo prazo, ou a gente não tem, não teve a preservação analógica desse material e assim por diante. Então, a gente tem que também fazer essa pergunta, né? Não só quando devo digitalizar, mas quando eu não devo digitalizar. Então, voltando ao número 3, é um plano de preservação analógica. Eu devo ter um plano antes e depois. Quer dizer, eu coloquei esse depois também porque eu preservo o material, eu faço todo o trabalho de preservação e depois que eu digitalizo, ele volta para um plano de preservação. Então, esse material vai ser preservado para possíveis futuros acessos, futuras digitalizações. Então, não é digitalizar e destruir, né? Tá certo? Não é isso que a gente quer. Então, obviamente, se eu preservar um material, eu posso acessá-lo com novas tecnologias que a gente não sabe quais são ainda. Então, isso também é um dado importante. A gente não sabe o que vai vir. Com certeza não vai ser chamado de digitalização, vai ter outro nome. Não vai ser digital, talvez. Não sei o que vai ser. Né? E isso é importante. Né? Quando a gente investe em preservação analógica, é um custo muito menor do que investimento em digitalização e preservação digital. Infelizmente, não é visível. Você raramente você vai ouvir algum diretor fazer uma festa, um grande alarde, lançamento, porque eles fizeram uma sala de guarda climatizada. E vai ter um coquetel e vai estar na mídia. Isso não dá Ibope, né? Da Ibope está na internet, ou divulgar. Quer dizer, esse tipo de interface dá mais atenção, né? Então, construir uma área de guarda climatizada para poder preservar o material analógico não é necessariamente algo que é charmoso, mas ele tem um custo maior e ele é muito mais sustentável a longo prazo. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar muito nessa questão e tem que batalhar por isso. A gente vê muito iniciativas de querer digitalizar quando não tem nenhum trabalho sendo feito de preservar esse material. Então, tipo, tira da gaveta tudo socado, digitaliza e bota de volta na gaveta tudo socado. É um pouco essa política, né, de pensar que a digitalização, no fim, é o mais importante. Então, obviamente, numa instituição mais complexa, tem velocidades diferentes para tudo, nem tudo anda na mesma velocidade. Então, a gente também tem que ter dinâmico isso, né? Poder avaliar que talvez eu possa estar digitalizando uma coleção que não está plenamente catalogada por questões emergenciais, por exemplo. E aqui, rapidamente, nem vou passar, a gente, claro, tem que pensar em higienização, está cheio de manual sobre isso, materiais, a área climatizada, enfim, todos os materiais que envolvem a preservação analógica, vai depender do material que você está preservando, enfim. Mas isso faz parte de um plano de preservação. E a gente encontra, às vezes, coleções que a gente quer digitalizar que não estão preservadas, né? Estão em péssimas embalagens, enfim, estão socadas dentro de caixas, etc. Então, tem todo um trabalho de catalogar isso, de inventariar, antes de chegar na digitalização. Tem que ter um plano de curadoria digital, de cuidados, de preservação digital desse material. Estou duplicando meu acervo. Agora eu vou passar a ter um acervo analógico para cuidar e vou passar a ter um acervo digital para cuidar. Então, isso normalmente a gente não vê. A gente não vê dentro dos projetos de digitalização um plano. Eu já cheguei a ver propostas onde a pessoa fala assim, nossa, esquecemos da preservação digital, compra 3 HDs. E acho que foi falado muito aqui, né, que ferramentas e armazenamento é um pequeno pedaço desse grande escopo que significa a preservação digital. Então, não é tão simples isso, né? Mas se eu começo a gerar dados digitais,
e não tem nenhum plano de como isso vai ser preservado dentro da instituição, quem vai fazer isso, quem é responsável, como que isso vai ocorrer, eu corro o risco de gerar 2, 3, 4, 5 anos de material e perder isso por falta total de organização dentro da instituição para preservar isso. A gente não está mais guardando objetos, né? A gente guarda informação que é muito diferente para as instituições, né? A gente vive séculos de guardar objetos, né? Museus, arquivos, bibliotecas sempre guardaram objetos. E a gente não guarda mais objetos, a gente também guarda, mas a gente guarda agora também informação. E guardar informação é outra história, né? Não é, você não põe numa prateleira informação, né? Você não pega os HDs e põe na prateleira e está lá guardado como um livro. Tem vários estudos apontando que a preservação digital pode ser em torno de 10 vezes mais caro que preservação analógica. Eu acho que isso é um dado que a gente tem que olhar, se falou muito ontem, hoje, enfim, na oficina de manhã, muito sobre a preservação digital, como é caro, e a gente tem que pensar claramente sobre o custo disso, tentar estipular quanto isso pode custar e saber se a gente tem como arcar com isso. Então, isso é muito importante. O Dilema Digital, que é uma publicação importante, que está traduzida em português, fala sobre essa comparação o armazenamento de objetos é uma coisa um pouco mais estática, quer dizer, você guarda livros ou filme, ou fotografias ou documentos numa área climatizada e você não tem que ir lá todo dia ver se está ok. Mas informação é uma coisa muito mais dinâmica e os custos são extremamente mais altos. Então, se alguém falar para mim que não é 10 vezes, eu vou discordar e falar, bom, tudo bem, pode não ser 10, mas é 9. Ou é 11, não é o dobro do preço, tá certo? E é um custo constante, tá certo? Não é um custo que você investe uma vez e está feito. E esse é um dos grandes problemas, né? Porque é um custo interminável que você vai ter que arcar ano após ano. A gente não tem hoje nenhuma perspectiva de chegar pode ser, é possível que daqui a 10 ou 20 anos a gente tenha uma coisa mais estável, que a gente possa armazenar em, sei lá, DNA, e isso vai ser ok durar um século, por exemplo. Mas hoje não existe isso ainda. A gente vai ter que migrar o hardware, software, enfim, são alguns pequenos detalhes, né? Esse assunto, obviamente, é muito grande. E eu gosto de pensar isso também, porque a gente está pensando quando a gente digitaliza, a gente está formando uma imagem baseada em pixels, e a primeira imagem digital foi do Russell Kirsch em 1957, né? Tá celebrando, né, esse ano 60 anos, e ele fez essa foto do filho, tem 177 pixels por 177 pixels, e era um quadrado. Né? E em 2010 ele meio que veio à tona e pediu desculpas para o mundo, porque ele fez uma coisa meio burra, né, de gerar quadrados e tal, mas também ele deu meio que uma bronca em todas as indústrias, porque assim, eu criei um negócio meio burro e vocês foram atrás e continuam fazendo esse negócio meio burro. Então, o pixel, que é tão comum para a gente hoje, que é tão parte da nossa vida, ele talvez não seja mais quadrado, e com certeza talvez não seja mais um pixel, e talvez não seja mais digital. E é possível que a gente vivencie essa transformação. Então, pense em todo esse trabalho, né? A gente vai ter que estar sempre atento em pensar nessas migrações, nessas mudanças. Então, isso também é uma mudança clara, porque tudo que a gente faz não é necessariamente muito permanente. Tá? A gente não pensa que você digitaliza uma coisa e agora, para o resto dos tempos, você vai preservar isso e as próximas 50 gerações vão ter acesso a esse arquivo digital. Não vai ter arquivo digital. Daqui, sei lá, 1 ou 2 gerações vai ser outra coisa, não sei, nós vamos chamar de arquivo biológico ou não sei, analógico de novo, composto de algo biológico, eu não sei o que vai ser. Mas a gente vai viver transformações. Então, isso também faz parte de todo esse trabalho e da complexidade de pensar da temporalidade dessas ações, que a digitalização não é uma coisa necessariamente final. E é importante pensar isso, porque isso também ajuda a gente a pensar nos investimentos. Talvez eu não precise fazer uma super digitalização com verbas enormes, arquivos gigantes, talvez possa ser mais simples. Obviamente, backups, repositórios digitais confiáveis,
enfim, e todo mundo sabe isso, né? Quer dizer, a gente está criando como sociedade muito mais material que a gente consegue guardar, e eu coloquei pequenininho, nem estou falando de catalogação, porque guardar arquivo digital não resolve nada, né? Se não tiver identificado, catalogado, não adianta nada, é lixo. Né? Então, de alguma forma, a gente tem que conseguir pensar, isso é um assunto bastante grande, muito mais voltado para o nativo digital. Então, acho que aqui também entra uma questão que eu gosto de pensar no que eu chamo de digitalização temporária, né? Que eu posso digitalizar algo que possa servir talvez por 5 ou 10 anos, e isso ter uma função importante, não necessariamente que ele vá durar mais do que isso. A gente não sabe. Passar rapidamente por especificações técnicas. Obviamente tem muitas tecnologias disponíveis, muitas variáveis, eu coloquei uma lista rápida de algumas coisas, mas é importante entender esses atributos para a gente conseguir dar uma norteada nas nossas decisões. Entendeu? Quando a gente está pensando do que a gente precisa. Né? Então, obviamente, entra várias formas de sensor para captura digital, resolução do sistema, como que isso é, como que não é, que tipo de profundidade de cor que eu tenho, quantos bits por canal, tipo de escala dinâmica, ISO, espaço de cor, se eu estou gerenciando cores ou não. Então são várias questões que fazem a parte. Uma equipe holandesa criou um estudo chamado Metamorfose, que é um estudo bastante interessante, onde eles definem 3 categorias de digitalização. Né? E é legal isso, porque a terceira categoria, que é a mais complexa, pode ser, por exemplo, digitalizar uma obra de arte onde a cor tem que ser super precisa. E a categoria 1 é um documento, onde a cor é ok, não precisa ser exatamente a cor do original, não tem que ter um rigoroso sistema de gerenciamento de cores implantado para ter exatamente aquela cor. Então, a ideia de pensar nessas categorias, que algumas coisas que a gente digitaliza precisam ou não ter esse rigor. Formatos, a gente pode pensar em algumas questões de formatos. A única diferença que eu colocaria aqui é que a gente vai falar em digitalização por clique, que é a máquina digital que fotografa, e isso normalmente deve ou poderá gerar arquivos não renderizados, que são os arquivos RAW. Todos os scanners de varredura não fazem isso, tá? Geram arquivos já processados. Tá? Daí tem várias coisas, se eu vou ter compressão na imagem, que tipo de derivados que eu vou gerar, então tem várias coisas, a Conac tem muita informação sobre isso também, que tipo de funções que eu vou ter aqui, se vai ter interpolação ou não, enfim, aumento de nitidez e tal. Então tem uma série de especificações. Eu posso pensar também nos sistemas, e você vê que aqui tem um pequeno universo, eu vou passar super rápido por isso, porque acho que é interessante. Tem sempre a discussão de terceirizar ou não a digitalização, e isso é uma discussão que acho que é importante, é válida pensar, e acho que depende muito do tamanho da instituição, do tamanho do quanto tem para digitalizar, né, e inclusive também a questão da obsolescência e retorno sobre investimento. É chato às vezes falar de questões de marketing, mas é um pouco isso. Se você investe muito dinheiro num equipamento, mas ele não é utilizado, ele não dá retorno para a instituição. É claro que a instituição não está se baseando em retorno financeiro, mas a gente podia pensar em retorno cultural, vamos supor, porque depois de 5 anos talvez aquele equipamento não seja meio obsoleto já, e ele digitalizou 200 objetos, porque ninguém chegou a usar. Então, nesse sentido, é um investimento perdido, né, para a instituição. Então, a gente tem que pensar muito sobre isso também, do que significa, e num caso assim seria mais interessante terceirizar do que investir no laboratório que depois não é utilizado. São coisas que a gente tem que analisar. Eu gosto muito de pensar em analisar testes comparativos, né, a conseguir olhar diferenças entre sistemas, para ver se tem um ganho de fato muito grande ou não entre uma solução ou outra solução. Então, isso acho que é um fator muito importante da gente conseguir analisar essas diferenças. Aqui seria o sensor linear, que é a varredura, os sensores que fazem varredura, a gente chama de escanear, né, quer dizer, vai passando assim, escaneando, e o sensor digital que fotografa, que são câmeras digitais. Aqui é um estudo que a gente fez na Cinemateca Brasileira, que foi comparado uma máquina fotográfica com scanner de filme, isso aqui são negativos, e foi interessante porque a gente conseguiu
estipular que com uma máquina a gente podia fotografar, são negativos 6 por 6 quadrados, tá? 6 por 6 centímetros, a gente fotografava 70 por hora, e no scanner de filme a gente fazia mais ou menos 10 por hora. O scanner de filme produzia um arquivo maior, né, de quase 9.000 por 9.000 pixels, que dava, não estou enxergando aqui, dava um arquivo de 230 megabytes, tá certo? E poderia dar uma imagem fotográfica 76 por 76. Mas com a máquina digital, eu poderia fazer 48 quer dizer, aqui é 32, né, por 32, porque é quadrado, e a resolução é 21, e o arquivo é bem menor. Então, esse tipo de estudo comparativo é importante, porque isso, todo o material foi digitalizado com uma máquina, e não é necessariamente uma digitalização para preservação no sentido de que o original foi feito com a melhor tecnologia da época, mas é uma digitalização que gera uma imagem que pode ser usada para livros, para publicações, para internet, para qualquer tipo. Então, gerou várias derivadas menores e com uma qualidade bem razoável, com uma boa produtividade. Então, a gente tem que pensar um pouco nessa questão, entendeu? O que significa o quanto eu vou conseguir gerar de digitalização nesse processo. Então, aqui são as perguntas, eu não vou passar por todas, vocês podem ler depois com mais calma, mas é isso. A gente tem que pensar produtividade, quanto eu posso investir, tá certo? Qual é o grau de fragilidade de materiais? Eu não posso pegar um scanner de produção que você põe lá 200 páginas, ele vai cuspindo, e eu vou botar documento raro. Né? São coisas assim que a gente tem que analisar. Ele tem que ser portátil. Eu compro um sistema para fazer tudo, eu tenho que ter vários sistemas. Às vezes eu tenho que ter vários sistemas. Né? Então, a gente tem aqui uma pequena amostra, né? Scanner de mesa, scanner cilíndrico, que já é uma coisa quase que morta, não existe mais. Um scanner desse custava uma casa, mais ou menos na década de 90, era um investimento vitalício quase. Já é uma coisa totalmente em desuso. Inclusive os scanners de filme estão praticamente em desuso também, porque as câmeras digitais ultrapassaram a resolução que a gente consegue com a maior parte dos scanners de filme. Muito usado nas bibliotecas, né, scanners orbitais para documentos e livros, scanner de grande formato, scanner de produção, que você empilha lá 200, 300 folhas, ele faz 100 e poucas páginas por minuto, faz em muita velocidade. Scanners de livro, milhões de soluções. Tem, inclusive, uma empresa que criou um do-it-yourself. Já foi meia hora? Já foi. Tem mais, né? Um pouquinho mais. Estou acabando. Scanner de microfilme, scanner de minilab, varredura. Isso aqui é interminável, né? Celulares, olham depois no Google Photoscan. Dá uma olhada nesse link, é bem interessante. O Google criou um negócio que permite escanear com o celular com uma qualidade bem razoável, que acho que pode ser uma ferramenta muito interessante para pequenas instituições. Muito mesmo. Enfim. Então, câmeras fotográficas, câmeras digitais, backs digitais, digitalização em 3D. Depois olham nesse link. 3D é feito com celular, tá certo? Android ou iOS, com um software de R$150, você gera um 3D de qualidade bem legal. Então, assim, acho que tem muita transformação ocorrendo nessas áreas aqui. Então, acho que é um pouco isso. Eu deixaria essas 4 frases. O barato pode sair caro, o barato pode sair barato, depois vocês tentam entender isso. Né? Mas é isso, o caro pode sair barato. Não, você gastar 300 mil euros numa máquina de digitalizar livro, que pode digitalizar todos os livros de uma biblioteca em pouco tempo, pode ser caro, mas pode ser barato, porque o custo-benefício é muito bom. Né? Então, mas o caro também pode ser caro. Então, às vezes, comprar um equipamento que não vai ser utilizado e digitaliza pouquíssima coisa, vai sair super caro. E aí, parcerias. Né? A gente tem a Rede Memorial de Pernambuco, que acho que compartilha muito equipamento. Então, esse modelo é interessante, temos que multiplicar esses modelos, porque muitas vezes instituições compram equipamento, são subutilizados, poderiam compartilhar entre as instituições muito mais, e todo mundo seria beneficiado por isso. Então, temos que pensar isso. Então, vamos acabar nesse último set, só para terminar, que acho que é a parte mais importante. Para quem não leu esse texto, acho que vale a pena ler, que é o Digital Black Hole, do Jonas Palm. Ele é um texto, tem mais de 10 anos, pelo menos, eu acho que é um texto super importante, que discute a vida das estrelas como a vida dos projetos.
que eles são inaugurados e depois de um tempo eles viram um buraco negro, são sugados, eles somem. Né? E acho que todo mundo, de certa forma, já presenciou algo semelhante nos projetos. É a questão de pensar na sustentabilidade disso continuar existindo. E quando a gente pensa na digitalização de geral, arquivo digital, isso não pode simplesmente sumir, né? Quer dizer, vai ser todo um trabalho perdido. Então, a gente tem que também ter, para manter isso, um público-alvo, a gente tem que, às vezes, criar esse público, a gente tem que gerar demanda, tem que saber quem que vai querer ver o nosso material e procurar atender esse público, se é a escola, se é a universidade que vai usar esse material de pesquisa, etc. E, nesse caso, a gente também tem que botar nos projetos ação educativa e marketing. E eu acho que a gente não vê isso de forma geral. Dos processos que eu participei, a gente não tinha isso. Ninguém pensou onde que esse material vai ser visto. Deixa eu pensar em educar professores para usar esse material, para eles se interessarem de mostrar para os alunos e assim por diante. Né? Então, tem que ter verba para isso. Isso não é barato, tem que ter gente, tem que pensar, tem que ter um projeto, isso tem que estar parte dentro do nosso sistema. A gente, de forma geral, não tem departamentos de educação e marketing dentro das instituições para poder fazer esse trabalho. E nem sempre de comunicação e difusão. Então, são coisas que são partes importantes para poder fazer com que esse material seja, de fato, utilizado. Ele está na internet e ele vai ser visto por quem? E ele vai ter que ser alimentado também. Ele tem que ter uma vida na internet. Ele não adianta só pôr na internet e ficar lá do jeito que está por 10 anos. A pessoa volta lá a segunda vez, não mudou nada, não volta mais. Então, isso era uma palavra importante alguns anos atrás, mas acho que ainda tem seu valor na economia da cultura. Ok, acho que o resto é só sobre catalogação, não é tão importante. Né? Vou deixar. Ok? 30 minutos, rápido, né? Muito obrigado, Milar. Desculpa a correria. Mas, bom, vocês ouviram, essa aqui foi a primeira parte, né, de uma mesa que trata especificamente sobre a digitalização e a preservação de acervos audiovisuais. É muito interessante tudo o que ele falou, tem mais coisas que ele pode nos falar, né? Agora vamos aproveitar a presença aqui do Vinícius Martins Pontes, que ele vai estar junto com ele aqui na mesa, porque ele vai discutir sobre esses temas que ele tratou. Vinícius, ele trabalha na Biblioteca Nacional Digital do Brasil, desde 2005, coordenou em 2006 a equipe de levantamento, tratamento técnico e digitalização de 10.000 fotografias de coleção do imperador Pedro I. Desde 2007, como coordenador de projetos da Biblioteca Digital Nacional, passou a gerenciar projetos colaborativos com outras instituições nas áreas de formulação de parcerias, identificação de acervos que pudessem complementar a coleção digital da Biblioteca Digital Nacional, digitalização e gestão de portais. Entre os projetos e programas inseridos neste contexto estão a rede da memória virtual brasileira, a Hemeroteca Digital Brasileira, a Biblioteca Digital Luso Brasileira e a Brasiliana Fotográfica. Sim, então, acho que vamos ter bastante assunto para conversar. Obrigado, Vinícius. Eu acredito que tem bastante coisa interessante. Não sei se vocês viram, ele mencionou o projeto Rede Memorial de Pernambuco, da Universidade de Pernambuco, é muito interessante, e a ideia dessa rede é realmente isso, disponibilizar equipamento, formas de digitalização para que as instituições aprendam. Então, recomendo vocês verem, e vamos ter aqui a presença do professor Marcos Galindo, que é o coordenador desse projeto. Desafortunadamente, por motivos pessoais, não pode vir, mas acredito que aqui, ao fundo de tudo, é a colaboração nesses projetos. Vamos ouvir, então, a discussão deles, tem 30 minutos. Boa tarde a todos, boa tarde, Milar. Sempre bom a gente, quando se encontra nesses eventos, né, a vida é tão corrida, a gente não consegue se encontrar muito. Muito feliz por ter sido chamado. Numa posição assim meio de debatedor, né? Parece que a gente vai entrar no embate aqui, mas na verdade a gente vai trocar ideias. Ele trouxe toda a questão relativa à digitalização, a gente vai tentar aprofundar um pouquinho na parte das ações da preservação e vai trocar ideias aqui, já que a gente vive muito, assim, desde sempre, na minha experiência dentro da Biblioteca Nacional e do programa de digitalização e dos projetos que viraram programas na BN Digital.
E, na verdade, eu queria trazer algumas questões, levantar algumas questões para a gente discutir e puxar ganchos em cima do que ele falou e depois abrir para vocês, porque eu acho que as questões, os problemas e as alegrias são mais ou menos compartilhadas. Todo mundo está mais ou menos no mesmo pé. Então, assim, uma questão, a primeira questão eu não sei, eu falo tudo e depois a gente vai. Vamos fazendo um por um. Esses dois primeiros são meio interligados, então eu vou levar vou tratar eles juntos. Da nossa perspectiva, da nossa visão dentro da Biblioteca Nacional, a gente completou 10 anos agora, no ano passado. Lançamos a Biblioteca Digital em 2006 e ela foi vamos dizer, a evolução natural dos projetos de digitalização, né, dos projetos. Então, foi um caso de um lago que acabou virando rio, que aconteciam desde 2000. Assim, do ponto de vista da nossa percepção do cenário nacional sobre digitalização, projetos, programas e tal, a percepção é que o Brasil, assim, saiu junto, né, par e par com o mundo na questão da digitalização. A gente começou junto, né? No início dos anos 2000, foi uma missão da Biblioteca Nacional para os Estados Unidos, percorreram 2 ou 3 instituições, foram à LC para adquirir conhecimento, para montar o laboratório de digitalização, para construir uma política naquele momento de digitalização. A gente, claro que já pensava na preservação, mas era ainda um universo um pouco distante, né? E 10, 15 anos depois, a gente viu vários projetos nascerem juntos, várias instituições mergulharem, tentarem entrar nesse contexto de criar vamos dizer, cópias digitais dos seus acervos. Muita gente participou disso, mas assim, a minha percepção dentro da biblioteca é que em algum momento o cenário se modificou. A gente começou a patinar. Hoje em dia a gente vê poucas instituições com processos, programas de digitalização sedimentados, com políticas de preservação publicadas, com trabalhos que evoluíram. Muitas vezes começaram como projetos e morreram, caíram lá no buraco negro. Eu queria saber se essa percepção, para você, que dá curso em várias instituições, participa de vários outros projetos, trazer um pouco dessa tua visão. É isso mesmo? Aonde foi que a gente perdeu o rumo? Aonde foi que a gente deixou de acompanhar? A ABN foi membro fundadora da WDL, da Biblioteca Digital Mundial, em 2007. Aonde é que a gente perdeu a mão aí? E aí eu emendo na segunda questão, que é: será que a gente não conseguiu, assim, a prática, o teórico não conseguiu acompanhar a prática, a gente não conseguiu andar junto nesse momento em criar condições, em criar uma literatura nacional, modelos de digitalização, de programas de digitalização e de preservação digital que pudessem ser implementados, que viessem a sensibilizar a gestão das instituições de que aquilo é importante. Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, a tua percepção sobre isso. Posso estar errado, pode discordar de mim. Não, eu concordo, Vinícius. Eu acho que tem... Não estou propondo a resposta, mas acho que eu colocaria algumas questões para a gente pensar. A gente vive, de forma geral, um déficit nas instituições, né? A Cinemateca Brasileira, por exemplo, só conseguiu uma área profissional, de fato, de climatização no ano 2000. É uma loucura se pensar isso, né? Quer dizer, então, assim, coleções que estão analógicas, principalmente falando, tem muita coleção que não está nem catalogado direito, não está preservado, não está guardado, não tem sala climatizada. Então, você pensar em... A digitalização é muito... tem um momento de boom, né, de que é charmoso, é sexy. É uma euforia, né? Coloca na internet, etc. Ninguém vê que se você não está cuidando direito, isso não aparece em lugar nenhum. Isso vai, claro, com o tempo vai ser visível. Mas, então, esse querer digitalizar
mas ao mesmo tempo ter todo esse trabalho de cuidar é complexo. E quando eu falo em dinheiro também, que acho que é importante entender, às vezes eu fico pensando alguém que chegar na direção de uma instituição e falar: a gente precisa fazer preservação digital. E isso custa 10 vezes o dinheiro que você não quer me dar para fazer a preservação analógica. Então, é um dilema enorme isso. Porque não adianta só digitalizar, a gente sabe disso. Então, viver esse impasse de tentar digitalizar e ao mesmo tempo conseguir preservar o que já existe é um problema. Então, acho que assim, muitas instituições começaram a digitalizar, mas ao mesmo tempo eu sinto, né, eu voltei para o Brasil em 2006, senti muito como digitalização como sendo uma coisa isolada, né? E acho que uma das razões de falar sobre isso dessa forma é entender que digitalização faz parte desse negócio enorme, que ele é um componente de um projeto muito maior que inclui preservação analógica, preservação digital, difusão, educação, porque também me preocupa muito pensar em milhões de objetos digitais guardados com custo altíssimo de preservação a longo prazo, sem ninguém estar usando. Eu acho que a gente acaba dando um tiro no próprio pé enquanto sociedade, porque se ele não tem utilização nenhuma na sociedade, como que a gente defende perante os financiadores, por exemplo, de que isso é importante? Como é que você pode defender que é importante digitalizar e disponibilizar e manter todo esse conhecimento se ninguém está usando isso para nada? Então, acho que isso também é um fator importante. Eu acho que a gente não pensou muito nisso. Né? Então, de certa forma, é o que você falou um pouquinho, a gente estava conversando, digitaliza, depois está tudo pronto. E aí, como é que eu ponho isso na internet? Como é que eu disponibilizo? Ninguém pensou nisso, né? Como é que é pôr isso na internet? Daí não tem verba para fazer isso, então fica com um material digitalizado meio parado, e acho que isso que dá um pouco essa defasagem. Eu acho que isso aconteceu em tudo que é lugar, não foi só o Brasil, né? Acho que aconteceu nos Estados Unidos também, acho que acontece ainda, né? Dependendo do nível da instituição, e são coisas que a gente tem que pensar, né? Então, isso não torna a coisa mais fácil, porque significa também pensar em coisas muito mais complexas, em gente que tem que gerenciar isso, gente que tem que ser treinada para gerenciar isso, né? É que você falou de gerar programas, isso tem um custo, né? Sim. Para a instituição tem que acreditar nisso também, né? Que isso vai ter uma importância. Então, acho que é um pouco isso. Acho que depois, quando a gente abrir para perguntas, vão aparecer essas questões, vão acabar emergindo, né? Eu acho assim, essa questão da escolha, né? Eu tenho pouco recurso, vai um pouco também assim, a gente precisa exercitar com os gestores institucionais que a gente entrando no mundo vou criar a biblioteca digital. Aquilo passa a fazer parte aquilo que você falou, daquela estrutura institucional, e passa a ser missão. Porque, claro, eu tenho uma verba restrita, está contingenciada. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma obra para melhorar o telhado, eu vou preservar, eu vou investir em outros pontos que são a missão institucional tradicional daquela instituição, ou vou me aventurar em gerar mais um problema, porque o custo é escalonado, da mesma maneira que os acervos vão crescendo. Então, assim, eu acho que a gente precisa também que as instituições encampem e entendam que isso, caso decidam entrar nesse processo de digitalização, em programas de digitalização, disponibilização e preservação digital, que isso é importante para ela e vai ter que fazer parte daquele dia a dia, vai ter que ter dotação orçamentária, etc. Eu acho que depois vocês podem falar um pouco mais sobre isso. O outro ponto, ainda com relação àquele buraco negro, é aquela questão, a gente até falou um pouquinho na hora do almoço, né? Que estava lá na carta do patrimônio da Unesco de 2003, dessa era do esquecimento. E eu queria que você falasse um pouquinho assim, a gente, no projeto da Brasiliana Fotográfica, não sei se vocês conhecem, vale a pena conhecer, é muito legal. É um programa de colaboração entre várias instituições com acervos maravilhosos. Enfim, é um trabalho que a gente está há 2 anos, fez 2 anos agora que a gente inaugurou, com adesões importantes nesse último período.
Mas a gente tem uma preocupação em tentar difundir também as questões. A gente criou lá uma seção de preservação digital. O professor Rubens já colaborou com a nossa sessão. Você está convidado já para colaborar também, para começar a discutir essa questão, mais especificamente no campo da fotografia, porque a fotografia tem algumas características particulares, né? Existe muita produção individual, fotógrafos profissionais, e que, na minha percepção, não sei se você vai entender diferente, tem muito pouco ou nenhum conhecimento sobre preservação digital ou analógica, né? Os acervos que são gerados a partir do trabalho deles ficam, vamos dizer, em estado inadequado de risco, né? Em risco, exatamente. A gente recebe, às vezes, doação de acervos e realmente o Estado, tanto da parte de metadados, de identificação do material, quanto do acervo em si, é uma coisa assustadora. Tanto no analógico quanto no digital, né? E aí agora a gente tem aquilo que você falou, né? Qualquer um é produtor de conhecimento celular, você filma um vídeo, você bate fotografia, você tira foto, você fotografa, enfim. Você acha viável que a gente tenha um modelo que tente aproximar? Porque quando a gente está falando de instituições, a gente tem técnicos, tem pessoas que têm ou deveriam ter conhecimento sobre aquilo, a gente institui setores na tua organização que vão cuidar daquilo. Mas e o indivíduo, o individual? Você acha que a gente tem como, e como que você imagina que a gente vai chegar lá nele para criar essa cultura, né? Na verdade, é criar o hábito de pensar sobre isso. Eu acho que isso passa por educação, no fim, né? A gente tem que investir nisso. Isso não acontece sozinho. Tem que ter... Eu acho que a Biblioteca do Congresso tem um modelo interessante, que está sendo replicado por outros, que chama Treine o Treinador. Eu gosto desse conceito, porque, na verdade, eles investem numa série de pessoas que vão trabalhar em cidades, que vão trazer pessoas, por exemplo, no caso de professores, e vão treinar esses professores a usar o acervo. Tem 20 milhões de objetos digitais no acervo da Biblioteca do Congresso. E é um material riquíssimo, mas não adianta você falar para alguém, olha, tem 20 milhões, tem muita coisa lá, usa na sua sala de aula. Uhum. O professor, talvez, se tiver muita vontade de procurar, pode encontrar e achar material. Então, essa ideia de que você tem que investir, você tem que treinar as pessoas para aprender a usar esse material, para que elas possam, então, aproveitar e mostrar esse material de uma forma interessante. Então, já existe um movimento, né, a nível pessoal de preservação de coleções pessoais, de pessoas tentando criar esse treinamento para o indivíduo. Uhum. Né? Mas isso é difícil, quer dizer, eu acho que existe um espaço importante do poder público, que eu entendo dessa forma, da nação, de nós como cultura, que eu entendo que seria a função de uma instituição pública, de conseguir preservar essa produção, né? Conseguir preservar essa produção cultural. E por mais incrível que pareça, a produção dos últimos 15 anos, que é praticamente toda nativo digital, é muito mais frágil, né? Corre muito mais risco de sumir do que os negativos que foram feitos, os slides de 1990, 80, 70, que também precisam de atenção, também é um problema. Então, a gente nem cuidou dos negativos de slides, de forma geral, de muita produção que foi feita no século passado, mas se a gente começar a cuidar dos negativos e, quando terminar isso, for cuidar do digital, não vai ter digital desse período. Então, esse também volta a ser um grande desafio, porque a gente precisa, urgentemente, pensar nessa preservação sendo feitas. Eu não vejo necessariamente como a gente colecionar tudo, e acho que isso, a gente não vai preservar tudo, é óbvio, mas a gente tem uma produção importante de fotojornalistas, documentaristas sendo produzidos sobre tudo que está acontecendo no Brasil nos últimos 15 anos, e é tudo digital. E isso está sendo preservado por algumas pessoas de uma forma melhor, por outras, sei lá, a pessoa guarda num HD externo.
É meio o conceito de preservação que as pessoas têm. Faz um Google Fotos e faz o upload lá e confia neles. É muito frágil, né? É muito frágil o que as pessoas conseguem fazer e depende muito de iniciativa própria, e quem faz isso sabe que isso também é uma coisa que não termina, né? Você não compra um HD, depois tem que comprar outro, e tem que ir depois outro, e enfim, tem várias questões que são bem complexas. Então, acho que a gente está correndo em termos não só da fotografia, mas a produção audiovisual, está correndo o risco de a gente já está, né, perdendo muita produção sendo feita por pessoas que trabalham com isso. Não estou falando do grande coletivo. Isso é uma questão que a gente faz, por exemplo, se você olha, eu vi um gráfico outro dia que achei incrível, que mostrava um quadrado desse tamanho, tá certo? Que era o arquivo do Facebook, né? A Biblioteca do Congresso, que é um dos maiores arquivos do mundo, é um negócio, é um ponto, é um pontinho desse grande quadrado. Então, assim, a gente tem que começar a pensar cada vez mais. Quer dizer, os grandes acervos hoje é o YouTube e o Facebook, são os grandes acervos de audiovisual que a gente tem, e a gente sabe que tem 1000 problemas em relação a isso, né? Então, em termos o que significa o trabalho que eles fazem, teoricamente, não estão no campo da preservação. Né? Quer dizer, não existe nada no contrato que eles garantem preservar isso por X tempo, etc. Né? Então, é óbvio que o volume é tão imenso, né? Quer dizer, eu acho que Flickr, que é bem menor, tem mais de 1 milhão de fotos por dia sendo colocadas. Né? E ele é 1/10 ou menos até do que o Facebook. Então, os números são astronômicos. Né? Então, a gente tem que pensar, enquanto a sociedade, Brasil, cultura brasileira, o que a gente quer conseguir preservar. E tem uma coisa muito incrível, porque você mesmo falou, né, que todo mundo consegue fotografar. Isso gera uma coisa bastante interessante, porque o conceito do século passado, modernista, que o fotógrafo ia documentar o mundo e mostrar para os outros como o mundo é, que é aquela visão também meio colonialista, de mostrar a África, a América, etc., hoje as pessoas se documentam, né? As pessoas se fotografam. Então, isso é rico, né? Se pensar em termos de preservação. Seria importante a gente ver, daqui a 50 anos, como as pessoas se documentavam, a sua família, seu lar, os seus costumes, etc. E isso provavelmente vai se perder, porque as pessoas estão fotografando com o celular, enfim, perde o celular, não tem um programa muito claro de como isso vai ser preservado, né? Enfim. Então, eu acho que tem mais perguntas do que respostas para isso, mas acho que, com certeza, a gente tem que ter investimento, assim, alguém tem que assumir que isso é importante, tem que ter programas de educação. O Centro de Conservação e Preservação da Funarte, que é um órgão do governo, fez, durante o ano passado e o ano retrasado, vários programas de treinamento para fotógrafos pelo Brasil. É uma iniciativa pequena, mas eu acho que de uma forma ou outra já começou a semear alguma ideia, né, de como fazer isso, enfim. Mas, como o próprio Corey Davis falou aqui, da questão de centralizar, de ter, no caso das bibliotecas, a gente sabe que se todo mundo aqui for fazer sozinho esse trabalho, é muito mais difícil e mais caro do que se a gente se unir e colaborar coletivamente. Então, é muito mais fácil eu, como uma equipe, como a colaboração entre instituições ou entre grupos, de criar um sistema para todo mundo aderir. É mais interessante, é mais confiável, do que eu ensinar você a fazer e achar que você vai cuidar sozinho e você vai dar conta. Então, tem um risco muito maior. Né? Então, a gente também tem que pensar nisso. Eu acho que entra nessa questão de troca, de educação, de colaboração, de aumentar essas parcerias. Né? Exatamente, aqui era o próximo tópico, né? Tendo em vista os custos altíssimos e as dificuldades de manutenção a longo prazo, a gente lida com isso todo dia. Você ter um data center na tua instituição, você conseguir um dinheiro, uma verba de um projeto, você implementou, está funcionando. Mas e aí, quando acabar a garantia, você vai trocar, você vai fazer o refresh, você vai contratar manutenção? Isso é caro demais, é muito caro. E você tem que botar nessa conta, né, a tua previsão de crescimento, porque é um programa, não é um projeto. Aquilo não está estanque. Quanto é que você cresce por ano? Então,
depois de 5 anos, eu tenho que provisionar aquilo. E é quase... É um algoritmo, né? Você vai elevando esses custos. Então, assim, há algum tempo a gente, dentro da biblioteca, vem conversando sobre isso, e já com algumas outras instituições, sobre a necessidade da gente tentar criar primeiro, uma política nacional de preservação digital. Eu acho que tem espaço para isso. Todos nós, entidades memoriais, públicas ou privadas, sentarmos na mesa e discutimos o que a gente quer preservar. Vamos criar uma política nacional. Eu pesquisei rápido e eu vi que eu acho que a Espanha tem uma entidade federal que organiza e toma conta e gere a política de preservação nacional. E lá o financiamento público, me parece, aos projetos de digitalização está vinculado a você aderir àquela política. Então, para eu ter esse recurso, eu preciso estar enquadrado ali. Isso também foi essa questão dos consórcios, né, da colaboração importante, foi abordada hoje de manhã lá no workshop, e a gente tem visto assim, um movimento bastante interessante das instituições, porque até algum tempo atrás as instituições eram autocentradas e eram enclausuradas dentro de uma concha. Eu estou trabalhando aqui, eu estou no meu mundo, e o que eu resolver aqui internamente está bom para mim e está ótimo. Mas a gente tem visto, na Biblioteca Nacional, a gente vê a própria Brasiliana Fotográfica, que começou com o Instituto Moreira Salles e a Biblioteca Nacional. Depois a gente já teve a adesão do Arquivo da Cidade do Rio de Janeiro, Departamento de Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha, Arquivo Nacional entrou agora, Fiocruz, a COC está entrando também, Museu da República está entrando. Então tem muita gente, Casa Rui Barbosa vai entrar, é a próxima agora. Então tem muita gente procurando a gente, querendo participar e querendo ter voz e querendo trabalhar junto. Essa experiência foi muito bacana. Foi a BN, instituição pública, com o Moreira Salles, que é uma instituição privada, mas que tem uma atuação na preservação muito importante. Ela entrou ali num vácuo do poder público, que parou de comprar acervo e a captação, sei lá, de 30 anos para cá acabou. E eles entraram com dinheiro e compram, e preservam, e mantêm, e fazem trabalhos belíssimos. A gente tem que aplaudir quando a iniciativa é boa. Os acervos são complementares. A gente está trabalhando muito na questão da curadoria, na Brasiliana Fotográfica. A Brasiliana Iconográfica vai ser lançada agora. E aí eu queria colocar para você, e de repente já abrir, a tua percepção sobre isso. Você acha viável a gente construir coletivamente uma política? E aí eu acho que a gente tem que até que ir além, construir uma infraestrutura compartilhada. Aí tem muita discussão sobre isso. A gente vai elencar lá quem é que vai a governança disso, quem é que vai aportar o recurso, mas a gente precisa ter vontade de fazer isso também, né? As instituições precisam estar abertas para esse tipo de colaboração. Tem a Cariniana aqui, que uma iniciativa fantástica para discutir essa questão da preservação digital. Então, assim, eu acho que está naquele momento que a gente tem que convergir as ações e começar a trabalhar junto. Porque a sustentabilidade desses projetos os que se desenvolveram cresceram muito. Então, está ficando complicado manter, né? Eu queria ver a percepção sobre isso. Eu acho que sim. Eu acho que todos os estudos apontam para a economia de escala. Isso é uma coisa que sempre vai aparecer. Quando você consegue escalonar, você consegue reduzir custo na questão da preservação digital. Então, tentar pensar não só de compartilhar recursos para uma rede que pode compartilhar o armazenamento, que pode ser mais interessante para todo mundo, mais seguro, provavelmente, é uma coisa que tem que ser pensada. E eu acho que pensar em políticas também, já foi falado hoje, ontem também, as instituições, de forma geral, poucas têm uma política digital, de preservação digital, ou uma política de digitalização. É feito, de alguma forma. Ninguém sabe direito quem que faz. Né? Quer dizer, é mais ou menos feito um pouco as pessoas meio que assumem o papel, mas a gente não tem clareza. Se não existe um departamento ou um profissional que encabeça, que lidera uma equipe, enfim.
Então, são coisas que a gente tem que começar a pensar, óbvio que se a gente conseguir pensar junto, vai ser muito melhor. Acho que a gente consegue ter mais resultado, né? Nesse sentido. Acabou nossos 30 minutos. Acabaram. Então, o Miguel está em cima, né? É. Bem legal. Não vou fazer comentário. Estou com medo do Miguel. Eu agradeço muito, mas vamos continuar aqui, porque vamos a receber as perguntas das pessoas que estão interessadas nesse assunto. Temos 30 minutos ainda para perguntas. Não sei se vocês escreveram ou querem fazer ela com voz alta. Mais alta. Por favor, para que todo mundo escute. Que, não sei se tem um microfone. Está sendo gravado? Não sei onde está o microfone. Mas se puderes levantar e falar teu nome e dizer qual é a pergunta, por favor. Boa tarde, meu nome é Alex, sou da Nacional. Gostei muito desse bate-papo com vocês. Fiz uma série de questionamentos aqui, algumas questões mais técnicas. Pode vir aqui. Do Arquivo Nacional. Sim. Algumas questões mais técnicas que vão desde a câmera versus scanner. Já existem alguns artigos que fazem esse comparativo, que são artigos bem interessantes, que um scanner planetário que custa R$300 mil, você consegue uma solução de captura que não tão robusta, mas gastando ali seus R$30, R$40 mil, que muitas das vezes vai solucionar o seu problema, que é uma sugestão que o pessoal do Arquivo Nacional já faz para algumas instituições para determinados casos. Por outro lado, a questão da preservação digital, que meio que de forma empírica ela acontece. A gente tem lá no Arquivo Nacional registros dos primeiros projetos que são de 2002, as imagens estão lá. Não foram capturadas com a melhor resolução, enfim, são muito aquém do que poderia ser feito com as tecnologias atuais, mas estão lá. Mas ainda assim essa questão orçamentária é uma questão muito complicada. Eu recebi uma mensagem ainda há pouco dizendo que o nosso orçamento foi cortado em 40%. Quer dizer... Estou até com medo de ver meu e-mail aqui. Se prepara, porque não deve ser muito diferente, não. A gente tem programas sérios, tanto de digitalização quanto de preservação digital, que vão ser seriamente impactados por isso. A gente tem uma previsão de aquisição de 200 teras anuais para o nosso storage, que esse ano, pelo visto, vai furar de novo. Já furou ano passado, esse ano vai furar de novo. A gente teve um problema sério de espaço há uns 7 ou 8 anos atrás, pelo mesmo motivo. As previsões de aquisição de espaço anuais, enfim, por questões de orçamento, acabam não acontecendo. Uma outra questão que eu queria perguntar para o Milar, que é um apontamento que ele fez no workshop de hoje cedo e ele voltou a fazer, mas é uma discussão que eu gostei, que é a ideia de curadoria digital versus... não seria versus, mas em comparação com a ideia de preservação digital, porque em arquivo a gente fala muito de preservação digital, enquanto as outras áreas já começam a usar o conceito de curadoria, que é entendido por alguns como um conceito maior do que a preservação digital, vendo aí a preservação digital não como uma atividade técnica, mas sim como uma atividade gerencial, de gerenciamento de risco, porque preservação digital nada mais é do que gerenciamento de risco. Enfim, eu gostaria de ter esse bate-papo, enfim. Tá, obrigado, Alex. Eu acho que são apontamentos. Deixa eu tentar. Eu acho que em relação à Câmara, né, só um comentário técnico rápido. Sim, tem câmeras digitais muito baratas, que dão uma qualidade muito incrível, que pode ser bastante interessante para uma pequena instituição. Então, tem que avaliar o todo, não é só necessariamente a captura, mas tem todo o processamento. Quer dizer, um sistema que pode ser mais caro, ele pode te entregar um arquivo pronto, ele recorta, endireita, já gera o PDF, já faz o OCR, e já está pronto. Com a câmera você não consegue isso, teria que implantar isso. Então, tem que avaliar todo o processamento, né? O que seria todo esse fluxo. Então, mas também depende do tamanho da instituição, né? do volume que vai ser digitalizado, do uso. E por isso que eu acho interessante essa coisa de compartilhar, porque mesmo uma instituição que tem um scanner orbital pode querer fazer alguns projetos com uma câmera, que pode ser mais interessante para aquele projeto especificamente falando. Então, eu acho que eu volto a falar que esses investimentos, acho que é importante entender que são temporários, acho que isso é super importante entender. Eu sou um fotógrafo de origem, e a gente comprava máquina fotográfica, quando eu comecei a fazer fotografia, era um investimento, você comprava uma máquina para o resto da sua vida. Era uma máquina que ia durar
Era seu sonho de consumo e você usá-la, você não imaginava. A gente não existe, não tem mais isso. Ninguém tem um celular hoje que você vai achar, quando eu morrer vou estar usando esse celular, então, daqui a 40 anos. Isso não existe. A gente mudou muito essa questão, a relação do nosso consumo com os objetos, a relação com os objetos, a relação com a tecnologia. Tudo isso é muito temporal, né? Meio efêmero até. Né? E é horrível pensar isso por um lado, mas é real. Né? E não necessariamente isso vai mudar. Né? Eu não estou reivindicando que a gente não mude isso, mas eu estou achando que isso está mudando a nossa forma de lidar com essas coisas. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar. Eu acho que, voltando, a digitalização com o celular, que ele faz, ele fotografa a foto e não mostra o brilho. É incrível, você faz 4 fotos, ele imita seu ângulo olhando, ele tira o brilho de qualquer foto, qualquer problema de superfície, pode ser incrível para certas instituições. De digitalizar, vai ser um arquivo de boa qualidade, provavelmente um JPEG, provavelmente um arquivo pequeno, que provavelmente vai exigir um armazenamento minúsculo, que vai ser super bom, vai poder disponibilizar, vai poder estar online, catalogar, etc., e num custo baixo. Então, não que tudo tem que ser assim, óbvio, né? A gente tem que analisar, enfim, pensar. Mas isso cai de volta na segunda questão que você colocou, que é o orçamento. É uma triste realidade, mas é real. Eu acho que a gente pode chegar num momento que o David Rosenthal, que é um dos criadores do LOX de Stanford, ele, se vocês nunca seguiram o blog dele, é um blog que vale a pena seguir. Alguns anos atrás, ele estava... Quando teve a crise da inundação na Tailândia, os HDs começaram a ficar muito caros, tal, ele juntou um monte de informação e ele falava assim que... ele mostrou lá com A mais B, e dizendo que se a gente fosse guardar tudo que a gente produz, em 2020 a gente ia gastar o PIB mundial só para armazenar. Então, assim, a gente não vai fazer isso, é óbvio. Né? Então, nós vamos perder um monte de coisa, tá certo? E não tem problema perder um monte de coisa, a gente não precisa, tem eu acho que são 6,5 milhões de fotos de gato na internet, entendeu? Uma coisa assim. Né? A estimativa é que tem 600 mil gatos no mundo, uma coisa assim. Sei lá, eu não lembro os números, mas assim, tem um excesso, né? Eu não sei se a gente vai precisar guardar tudo isso, tá certo? Então, assim, nós temos que ter uma visão um pouco mais crítica. E eu acho que isso não é tecnológico, é uma questão de humanas mesmo, né? Da gente pensar qual é o nosso papel de preservação. Eu tinha um último slide que eu não acabei não mostrando, que é um projeto da Nova Zelândia, que é bem interessante, que eles comparam uma canoa maori chamada waka. Waka é aquela canoa que vocês conhecem, né? Que tem aquele estribo lateral, que é de um lado só, né? É uma canoa muito importante e o conceito de waka dentro da cultura maori, ele tem 2 conceitos, né? Ele é uma caixa de tesouros, mas não são tesouros não é dinheiro, são tesouros de coisas importantes, as plumas que foram premiados, coisas que são importantes, que a gente considera, né? Aquilo que você quer deixar de herança, né? Não é o apartamento ou sei lá o quê, mas são as coisas pessoais, uma concha que você guardou, etc. Então, esse waka do chefe guardaria os seus tesouros, e o waka também é um barco que vai na mesma direção com um grupo de pessoas remando na mesma direção. E esse grupo criou um conceito chamado waka da memória. Né? E que eles discutem é isso, né? Quer dizer, o que a gente quer colocar nessa caixa de tesouros como cultura? O que a gente quer deixar para a próxima geração e próximas gerações? O que é importante preservar? Né? O que a gente tem que conseguir preservar? Nós não vamos conseguir preservar tudo. A gente tem que aceitar isso, né? E conseguir entender que certas coisas são importantes e correr atrás dessas coisas, né? E isso a gente vai deixar de legado. Então, acho que isso a gente vive à mercê de dinheiro, infelizmente, né? E isso tem que conseguir tentar lidar com isso da melhor forma possível, mas os projetos têm que tentar conseguir pensar. São os riscos, né?
distribuísse isso. Eu vi uma coisa que eu nunca tinha lido o ano passado que me chocou, mas já existem em algumas instituições no mundo afora um contrato onde você firma com uma outra instituição que ela vai assumir o seu acervo digital caso você tenha algum problema e não possa assumi-lo. Então, assim, imagine isso, né? Quer dizer, eu sou uma instituição, sei lá, Arquivo Nacional, vai firmar um contrato com a Biblioteca Nacional, caso o Arquivo Nacional, sabe, entrou um maluco lá e cortou absolutamente todas as verbas, não vai mais fazer, a biblioteca já vai, no contrato, ela é responsável por assumir a guarda e continuidade desse material. Uma das condições para o repositório digital ser considerado confiável é ter esse plano de sucessibilidade. Exato. Né? Do repasse. Né? Ok. É tipo você vira padrinho, né? Os pais faltarem e você assume. Tem mais perguntas? Ok, tem mais perguntas. Sim, vamos a fazer as perguntas desde longe, ou pode vir aqui? Acho que ela tinha levantado a mão ali. Obrigado. Eu sou Rubens, da Universidade Federal da Bahia. Tenho 3 aspectos, Milar, da sua exposição. O primeiro é quando você fala que é preciso criar público, né? Eu tenho observado que cada vez mais os indivíduos não se preocupam tanto quanto os fotógrafos do passado com o seu próprio acervo. Então está tudo no celular, aí perde o celular, perdi minhas fotos todas, mas não sofrem muito com isso, né? Será que o público está tão preocupado com a memória como estão as instituições públicas? Será que esse público-alvo tem essa preocupação que talvez a nossa geração tenha ainda hoje, né? Esse é um aspecto que pode ser meio filosófico, mas que eu acho que é um aspecto importante de se pensar, né? A segunda questão é sobre os direitos autorais. Você comentou brevemente também, uma pena que você não tenha tido mais tempo, né, que os documentos podem ou não ser digitalizados, vai depender muito das questões de direito autoral, vai depender muito de um contrato. O contrato pode estar dizendo, literalmente, não pode ser digitalizado. E aí eu entro mais uma vez. E a instituição pública? Há muitos acervos de famílias que vão para instituições públicas e que vetam, mas os recursos, o ar-condicionado, a luz, o telefone, os técnicos, tudo isso é público, pago com dinheiro público. Até onde as famílias têm o direito de intervir na digitalização do que é guardado com dinheiro público? É também um aspecto, talvez, social, não tão filosófico, mas social, que eu acho também importante destacar. E nós estávamos conversando um pouquinho antes, hoje pela manhã, sobre orçamento. Fala-se sempre do orçamento estar dedicado ao longo prazo. Como fazer um orçamento que se financie a longo prazo, num programa, por exemplo? Isso teria que constar no orçamento da União, por exemplo, deveria ser previsto para a preservação digital tantos bilhões de reais para que as instituições pudessem trabalhar. Você, por acaso, já viu algum orçamento de longo prazo? Como é feito isso? Porque hoje 1 terabyte pode custar, vamos dizer, $2.000, mas no ano que vem ele pode custar $1.000. Então, como fazer um orçamento de longo prazo? Você já viu alguma experiência assim? Tá, rapidamente, que são perguntas longas, né? Eu acho que as novas gerações não estão preocupadas com perda. Eu acho que a gente tem que estar discutindo isso também. A gente tem que pensar e acho que fazer pesquisa. As novas gerações não têm o mínimo problema com perda, porque se você pensar o volume, né, quer dizer, hoje, pensando só em redes sociais, por exemplo, né, sei lá, hoje tem um monte de coisa entrando na sua rede social e você curte, vê, não sei o que, amanhã tem mais, né, depois de amanhã tem mais. Você sabe disso, que isso vai ser contínuo. Então, essa sensação de que sempre tem mais vindo, e se você perguntar para qualquer pessoa o que você viu uma semana atrás, ninguém vai conseguir lembrar, porque é um excesso de camadas, né, uma camada sobre a outra, fica soterrado, né, e fica ao ponto de que simplesmente não tem mais como acessar, né, ele sumiu nesse lugar. Então, eu acho que pode ter, sim,
uma mudança importante acontecendo nas novas gerações, de que vão ter um impacto na questão da preservação, da memória, etc. E a gente tem que estar pensando isso. Eu acho que tem que estar estudando. Eu não tenho visto tanta gente discutindo ou pensando isso, mas isso pode ter um impacto, porque essas novas gerações vão estar gerindo o país daqui a 50 anos ou menos e podem achar que não é importante investir nisso, que isso não é... E às vezes eu brinco com isso, porque eu lembro que minha mãe sempre falava, né, que a gente não podia ficar sonhando lá, eu vou fazer isso. Não, tem que viver o presente, né? E também não pode ficar remoendo o passado. Aliás, todo mundo já ouviu isso, né? Não adianta ficar remoendo o passado e também não adianta... Então, a sensação que eu tenho é que as novas culturas vivem exatamente isso. Elas não pensam no futuro, necessariamente, e não estão remoendo o passado. Ele sumiu já. E elas vivem o presente. Então, eu não sei. Eu acho que, às vezes, eu gosto de pensar, eu tenho medo até de fazer isso, de fazer um pouco de advogado-diabo e tentar defender, só para eu escutar, para ver como que eu reajo, defender que a gente não deve preservar nada, que vai ser assim mesmo, e tentar ver o que significa isso. Mas eu acho que a gente tem que estar pensando mais isso. Então, okay. Não, eu acho que eu não sei a solução. Eu acho que a gente tem que conversar muito sobre isso. Uhum. Eu acho que tem que pensar para onde o mundo está indo, enfim, né, em relação a essas coisas. Tem muita transformação vindo pela frente também. Okay. Eu não sei como é que vai ser. Eu teria uma pergunta. Só para complementar. Só um segundo, Miguel. Eu também acho que as gerações mais novas não têm essa preocupação com a perda e com a preservação. Mas eles consomem. Quando está disponível, eles consomem. E eles dão outros usos para aquilo, um ressignificado. Isso cria uma novos acervos e novas representações daquele acervo. Um exemplo rápido, ano passado, um fotógrafo do Rio criou uma página no Facebook, era Augusto Malta Revival. Ele pegava fotos do Malta, da cidade, e fotografava do mesmo ângulo, sobrepunha partes das imagens, apagava. Então você tinha imagens do antigo e do novo ali, uma charrete na Rio Branco e um carro e um táxi ali, e o VLT. E, cara, eu achei isso, particularmente achei fantástico. Ele ganhou o prêmio, o selo Rio 450, levou a chancela da prefeitura, foi um dos produtos dos 450 anos do Rio. Então, assim, eu acho que eles não têm preocupação. Mas até que ponto também isso é a falta da educação para entender... Também estou colocando questões, entendeu? A falta de uma educação para que eles entendam que aquilo está disponível porque alguém preservou lá atrás. Né? Isso vem sendo preservado. E que isso... precisa, talvez sim, talvez não, aí a gente vai discutir ser preservado para frente. Era só essa questão que eu queria pontuar. Bom, eu também queria fazer um comentário, né? Bom, falando sobre essas novas gerações, né? Tinha várias pessoas já conversando de que a nova geração ela não está preocupada em procurar, ela está procurando em achar. Ou seja, o que vier para eles já está ótimo, né? Então, essa é uma coisa da educação que eles não estão tendo conhecimento maior, né? E depois me lembro do encontro de museologia em São Paulo, que a pessoa que trabalha com a Smithsonian, com as imagens do Smithsonian, ela estava muito preocupada em um aspecto que os bibliotecários e arquivistas são responsáveis, que é a descrição dessas imagens. E que muitas pessoas em seus acervos digitais não colocam os metadados suficientes para identificar e recuperar a informação. Então, eu queria perguntar a vocês dois, quais são os metadados mais importantes para recuperar imagens digitais? Eu acho que tem a gente tem, sei lá, no Dublin Core tem 12 campos, basicamente. Talvez seja um ponto de partida, né? Mas... minimamente tem a descrição, autor, a referência ao evento, ou à situação. E existe uma... E os pontos de acesso, né? Porque na biblioteconomia são os assuntos, na arquivologia são os descritores, né? Que tentam classificar esse tipo de informação. Mas, eu não sou arquivista, não sou bibliotecário, mas do meu ponto de vista, sempre vai ser deficiente. Porque é um outro ser humano que está classificando aquilo. Uma fotografia, ela pode ser lida por uma infinidade de vieses, né? Não sei se a palavra existe, mas você pode olhar aquilo e perceber várias coisas ali. E a descrição nunca vai dar conta do que aquilo é.
Eu só comentaria duas coisas que eu acho que são interessantes de pensar. Um é um movimento que começou com duas pessoas que escreveram um artigo chamado Mais Produto, Menos Processo, que é MPLP, que era uma tentativa de entender que a gente tem muita coisa para catalogar, e isso acontece com acervos digitais, e de que se a gente tentar catalogar isso plenamente, a gente nunca vai conseguir. Então, a ideia de tentar fazer uma catalogação, e óbvio que isso depende muito, né? Se existe uma coleção que é muito importante, e talvez são só 500 imagens, você pode descrever detalhadamente esse material, mas a proposta deles é pensar um pouco sobre isso, porque podem ter diferentes níveis, nem tudo tem que ser catalogado plenamente. Algumas coisas podem ser catalogadas de forma mais rasa, com os dados principais, que talvez seja suficiente. A outra coisa que a Google tem trabalhado muito com conhecimento de algoritmos em deep learning e a inteligência artificial e machine learning, onde eles já conseguem identificar fotografias, falando de foto principalmente, e identificar com um razoável acerto do que é o conteúdo. Então, eu acho que a gente vai ver cada vez mais caminhando para sistemas que vão descrever e catalogar. É claro que isso tem 1000 problemas, né? Quer dizer, se eu vejo uma fotografia que tem 2 cachorros, a Google pode falar 2 cachorros correndo na grama, mas não significa nada, eu não sei, podem ser os meus 2 cachorros que morreram, ou os cachorros que são cães guia, enfim, pode ter muito contexto que a gente não vai conseguir entender através de inteligência artificial. Mas acho que isso são coisas que estão crescendo rapidamente, que vão ter um impacto também em termos da descrição desse volume massivo de material que está sendo produzido, enfim. Mas eu concordo, né? Eu acho que metadados é uma coisa muito importante, né? Quando a gente fala de identificar, não adianta ter um acervo digital sem essas informações, né? E isso exige muito trabalho, né? Então, assim, a digitalização acaba sendo um pequeno trabalho, porque todo o trabalho de indexar, catalogar ou tratar é tão maior, né, em termos de tempo, de mão de obra, etc., do que é só o ato de digitalizar em si. Tem também a questão de você permitir que o usuário tagueie aquela que aí você traz uma percepção que não é do profissional da área. Isso ajuda porque ele traz uma informação que é contextualizada naquele círculo social. Então, quando você permite que o teu usuário crie tags para o teu acervo, você acaba, eu acho que ampliando o poder de alcance e aproximando a descrição desse acervo, talvez, pelo menos daquele grupo a que aquele cidadão pertence. Mas seria um tag aberto a todo mundo ou só as pessoas envolvidas nesse acervo? Existem vários tipos de iniciativa. Existem iniciativas que você pode taguear a imagem, aquilo é associado ao metadado e não tem nenhum tipo de validação posterior. E existem outras iniciativas em que você sugere uma descrição, e isso é validado por um profissional da tua instituição, e aquilo passa a incorporar vamos chamar assim, os metadados oficiais daquele. Existe talvez nessa abertura, é aberto para você taguear à vontade, existem os metadados oficiais. Para responder rapidamente o professor Rubens, a questão do orçamento, na BN a gente trabalha com um orçamento específico para digitalização e preservação, que é pequeno e sofre essas contingências, dentro de uma linha de ação que vem do Plano Nacional de Cultura. É uma linha, tem um código, PNC 40, que é disponibilização de bens culturais. A gente tem essa ação orçamentária. Isso está dentro do PPA, do Plano Plurianual, que, se não me engano, é de 4 ou 5 anos. E a gente tem essa ação lá, ela já mudou de nome várias vezes, mas a gente tem desde de 2007, a gente tem essa ação lá. Então, a gente tem o recurso para investimento de custeio, que é serviço, e investimento, que é aquisição de equipamento. São 2 rubricas diferentes, dá para remanejar de uma certa maneira, mas a gente trabalha com isso. E anualmente a gente vê eu tenho idealmente esse orçamento
Mas anualmente eu tenho que ver qual é a disponibilidade real disso. Eu tenho financeiro? Tenho. Então o que eu vou investir? Eu tenho um contrato de nuvem, então eu vou lá e pago aquele contrato. É assim que, pelo menos na biblioteca, a gente trabalha. Eu não sei se é diferente, imagino que seja similar dentro da universidade. Vamos para outra pergunta? Tinha ali, né, que estava querendo pedir. Obrigada. Meu nome é Valéria, eu sou do Sistema de Bibliotecas da Unicamp. Gostaria de parabenizar a mesa, muito interessante. Eu gostaria de compartilhar uma preocupação. Nós temos 2 planetárias na Coleções Especiais de Obras Raras, que foram adquiridas com um projeto, recurso externo, projeto FAPESP. E a semana retrasada, a gente teve em contato com os fornecedores e eles não têm atualização do software. Então, assim, eu acho que é uma preocupação a mais a incompatibilidade do software com o hardware e também daquilo que a gente precisa preservar. Isso não está em sintonia no mercado. Tive isso também no laboratório de acessibilidade, que são documentos transcritos para pessoas com deficiência visual. Onde eu não tenho softwares atualizados, eu tenho que manter a versão desse software antiga para que a máquina possa operar o scanner. Então, eu queria compartilhar essa preocupação com a mesa. Obrigado. Obrigado. Eu acho que isso volta à questão da gente entender a temporalidade desses sistemas, né? Que a gente já tem que entrar sabendo disso, eu acho, que as coisas não são... Eu acho que existe ainda um pouco essa ideia de que o investimento né? E eu acho que é importante isso, porque quem está na direção, que está financiando, tem que entender isso também. Né? E por isso que não pode pirar, né? Não pode pegar e investir num data center que você não vai usar dos próximos 2 anos, porque quando você começar a usar, tem que ter outro já, porque ou expirou a garantia e é mais barato comprar outro do que... Sabe? Coisas desse tipo. E é infeliz isso, mas é real. Né? Então, tem equipamentos, a empresa tem que ter recursos para atualizar o software para os novos sistemas operacionais, não sei o quê, e às vezes a máquina não interessa mais manter, né? Então eles não vão fazer e pronto. É um pouco isso, é uma triste realidade. Obrigado por compartilhar, porque faz parte do dilema de hardware, software, toda essa questão. Né? Mas isso não entraria na hora de fazer o contrato com a empresa, garantia de atualizações? Mas você não tem, você pode, acho que o máximo que você consegue é uma garantia de 5 anos, até porque tem uma norma, eu não sei se é uma normativa, mas tem uma orientação do MPOG, de manter peças ou reposição. Reposição, mas tudo esbarra dentro de um prazo máximo que é de 5 anos. E o próprio MPOG diz que consumíveis de informática têm vida útil de 5 anos. Depois disso é descarte. A gente fica com dor no coração porque a gente sabe o quanto custa para a gente comprar. Mas é isso, assim, o custo de manutenção para o equipamento de informática depois de 5 anos de uso, às vezes é mais caro do que você comprar um novo, com uma tecnologia mais atualizada, talvez mais barato, que vai te atender melhor. A gente tem essa coisa do querer manter, mas é uma coisa que tem que ser pensada. Bom, uma última pergunta. Bom, que também queriam falar lá. Vamos fazer ali que tá com... Não, ali que está com o microfone já. Essa com o microfone, desculpa. As damas primeiro. Uhum. Eu faço parte da rede virtual de bibliotecas aqui de Brasília, da rede RVBI, e as várias bibliotecas, né, cada uma fez sua biblioteca digital, e a Biblioteca do Senado, por exemplo, utilizou o software The Space, que é um software livre. Lá na Biblioteca da Câmara Legislativa nós utilizamos o The Space também. Agora estamos tentando fazer uma interação. Eu gostaria de saber se na Biblioteca Nacional Digital, se vocês utilizam software livre. Eu acho que na Brasiliana utiliza o The Space. Sim. Se vocês têm uma equipe para isso, porque a gente tem grande dificuldade de interagir e de técnicos
que estudem, que estejam sempre por dentro? Como é que é essa coisa da interação e dos softwares que vocês utilizam? Na biblioteca a gente usa, para o acervo da Biblioteca Nacional, vamos dizer assim, o núcleo da BN Digital, a gente utiliza 2 sistemas. Um proprietário, que é o Sofia, porque a Biblioteca Nacional usa o Sofia para o bibliográfico, e a gente usa isso por uma questão de comodidade, por uma questão de integração interna. Só que o nosso Sofia, a gente tem também o DSpace com o mesmo acervo, ele é integrado, a gente faz o harvesting diariamente pelo DSpace no Sofia. O Sofia também tem a função de repositório, então o acervo que entrou, no fim do dia, tem a dinâmica, ele vai lá, faz o harvesting e alimenta isso em DSpace. A gente tem um banco de dados em DSpace na BN Digital também, e a gente tem usado desde 2015, mais ou menos, DSpace em todos os nossos projetos colaborativos, tanto a Brasiliana Fotográfica, a Biblioteca Digital Luso Brasileira, agora a Brasiliana Iconográfica também vai usar. A gente usa também você perguntou de software livre, a gente usa o WordPress para fazer o portal e a parte de curadoria, de texto, artigo, dossiê, etc. A gente usa também o WordPress como software livre. A gente tem uma equipe, a gente tem o nosso serviço de TI é terceirizado, a gente contrata uma empresa que fornece técnicos de TI, e a gente tem uma empresa especificamente que cuida do DSpace e do WordPress. Fez a customização e a manutenção. Foi dentro do projeto da Brasiliana Fotográfica, o Instituto Moreira Salles custeou a customização do DSpace para a gente, quer dizer, para o projeto, e doou os códigos e tudo para a biblioteca. Então a gente pode usar isso, a gente acaba usando essa ferramenta já customizada. A gente paga a manutenção. Está dentro do contrato de manutenção da empresa. Só para complementar a fala da amiga ali sobre os equipamentos, a gente tem experiência, eu tenho vários equipamentos no Arquivo Nacional, né? Dentre eles, 2 equipamentos em especial, que é um PowerPhase, que a BN por muito tempo usou também. Tínhamos 2, agora só temos uma, que morreu. O equipamento que já tem 10 anos, talvez pouco mais que isso, continua funcionando plenamente. Você tem alguns problemas vinculados à versão do macOS em que ele opera, mas que é uma solução que a gente já sabe que pode contornar, talvez, uma solução de emulação, VirtualBox, etc. E um outro equipamento que é um pouco mais delicado, que você também tem um problema do Windows XP, que ele tem que ser agregado ao Windows XP, e a nossa rede já não opera mais com o Windows XP e tudo mais, e uma placa SCSI. Então, para esse eu não tenho solução. Eu tenho lá um PC antigo, um PC de, sei lá, quase 10 anos, que tem manutenção, mas que roda o scanner continua funcionando perfeitamente, enfim. A gente busca soluções alternativas, mas a emulação, para esses casos, tem se mostrado uma boa solução. A gente trabalha com isso também. A gente tem também a PowerPhase, a nossa veio em 2001, foi doada pela Biblioteca do Congresso para o projeto de tráfico de escravos. E está lá funcionando até hoje. A gente tinha 2, uma infelizmente não teve jeito, mas é isso, emular, e você vai esticando a vida até onde dá. Vai lá no depósito, pega uma placa SCSI de outro computador, vai fazendo isso e vai mantendo. O dia que acabar, acabou, e vamos em frente. Sim? Ok. Bom, desafortunadamente nosso tempo acabou. Muito obrigado à mesa. Obrigado. E esperamos vocês daqui a 15 minutos, que vamos começar a falar sobre gestão de repositórios arquivísticos, falar da importância dessa descrição, né, de qualidade. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Muito obrigado. Obrigado.